Olá, querido professor. Eu me chamo Daniela, sou da Assembleia de Deus de Blumenau e estamos aqui para mais uma pré-aula. Eles são dos primários, né? E o tema da revista é Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. A lição é a número 7, que tem o tema Josafá, o herói que venceu louvando. E a leitura bíblica se encontra em 2 Crônicas 21 a 13 e 14 a 23. O objetivo é que o aluno compreenda que quando confiamos no Senhor, Ele nos envia socorro e livramento, mesmo quando estamos com medo. O ponto central é quando confiamos no Senhor, Ele nos livra de todos os nossos medos. A memória em ação se encontra lá em Salmos 34:4 e diz: Eu pedi ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Então, né? Salmo 34:4. A minha sugestão para trabalhar o versículo é mais no final, depois da história, depois de contar a história, de todo, né? Todo o trabalhar ali do desenvolver, para que ele se fixe melhor no entendimento deles. A sugestão para trabalhar, para estar decorando o versículo, a lição ele diz para dividir e entregar para cada um, né, um pedaço do versículo, um grupo ou individualmente, dependendo da quantidade de alunos que você tenha. A minha sugestão é que não seja dividido, mas porém não entregue em cada um. A gente faça um único cartaz ou um quadro, ou como você achar melhor, e divida por cor, pode ser. E aí cada grupo vai ficar responsável por ler aquele versículo. Assim todos eles conseguem visualizar o versículo num total, né? E eles também, a gente pode estar fazendo a dinâmica de trocar. Uma hora um grupo fala uma parte, outra hora o outro fala a cor roxa e assim por diante. Então, lembrando, fazer isso após a contação da história, após o explorando a Bíblia, onde vai ficar melhor explicado para o aluno. Uma observação que eu gostaria de fazer, aproveitando que a gente vai falar de Salmo, orientar o aluno, né? Já para ele conhecer que Salmo a gente não fala capítulo, versículo, a gente fala apenas os números, né? Porque Salmo se trata de um louvor, se trata de um cântico, numa poesia. Então, a gente não fala em versículo e capítulo, e sim só os números, né? Já está orientando seu aluno como melhor dizer, né? Como anunciar ali o Salmo. Certo? Então, iniciando a aula, introdução à aula, a gente vai introduzir ela de forma diferente, falando de sentimentos. Já que Josafá sentiu muito medo, a gente pode iniciar a aula perguntando para a criança, quais os sentimentos? A gente vai falar hoje de um sentimento, o nosso personagem de hoje teve um sentimento muito forte. Que tipos de sentimento que existem? Né? Aí as crianças vão dizer, e aí você pode vir para exemplificar mais, trazer as carinhas, né? Os emotions, com os dizeres, então, com o que quer dizer, né? O medo, a raiva. Não, esse aqui é o bravo, né? Bravo. Aqui eu fiz o medo representando assim. A alegria. O amor. Então, existem vários tipos de sentimento. Aí a gente pode exemplificar ali com as crianças, né? Cada um ali com seu emoji. Existem também a forma de trabalhar essa exemplificação aqui dos sentimentos. Tem os materiais prontos, eu tenho um modelinho assim que a gente vai trocando só o rostinho também, né? Esse aqui já é um material pronto, comprado, que às vezes você não tem, mas é bem facinho aqui de confeccionar. Eu só utilizei então aqui EVA aqui, só fiz um sombreadinho aqui com a caneta de retroprojetor mesmo, e aí aqui atrás pretinho, para dar um realce no amarelo, que você pode usar EVA, eu não tinha EVA escuro, então utilizei um papel cartão mesmo, mais durinho, para exemplificar aqui. Então, sempre seguindo aqui meu caderno, né? E aí a gente começa dizendo, que esse personagem teve um sentimento muito forte, que foi o sentimento do medo. Aí a gente pode exemplificar o medo, né? O medo é um sentimento de alerta, é algo natural que acontece quando vai acontecer algo inesperado, que a gente desconhece, né, o que vai acontecer. Então, é natural a gente sentir o medo. Mas quando a gente tem esse tipo de sentimento, a gente tem que parar, pensar, por que eu estou com medo? Quem pode me ajudar?
E aí foi exatamente isso que o nosso personagem, que se chama Josafá, é legal a gente fazer um pouco de drama, um pouco de calma para revelar o nome. Até eu gosto quando eles não estão muito conhecidos, né? Alguns personagens são muito conhecidos das crianças, mas alguns são mais que eles não conhecem tanto. A gente pode fazer uma dramatização, segurar um pouco até falar o nome, falar bastante das características dele, né? Antes de iniciar a história. Então Josafá passou por um grande desafio e por isso teve muito medo. Passou por muito medo, mas ele não ficou, né, só sentindo mesmo. Ele foi atrás de Deus, porque sabia que Deus poderia socorrer ele. Então você vai contando a história, de acordo aqui com o Explorando a Bíblia, que tem a lição na nossa Bíblia, né? Você vai recorrendo. Aí, para exemplificar aqui para as crianças, como representam 3, 4 exércitos, né, com Judá junto, às vezes você não tem ali disponível tanto bonequinho, tanto personagem para estar representando. O certo mesmo é dar uma direção para as crianças, para elas usarem imaginação, tudo, e o dividir em tampinhas de garrafa mesmo. Cada exército, né, uma corzinha, para ficar mais separado, para representar os 3 exércitos. O Judá, aí o Josafá, eu fiz um pequeno detalhezinho aqui de coroazinha. Eu fiz também esse castelo, já aproveitei que já utilizei em outras aulas, tudo, um castelo bem facinho de fazer, tudo com material reciclado, tudo que você tem, pode arranjar em casa, caixinha de sapato, caixinha de cereal, aqui o revestido de EVA, revestido de folha, a gente mesmo pode fazer os quadriculadinhos aqui para representar o tijolinho. E aí aqui no exército, para exemplificar um pouquinho mais, também a gente pode fazer plaquinha com o nome deles, né, que seriam os inimigos. Então, os Anonitas, os Meonitas, Neonitas, esses nomes são complicados, os Moabitas, e aí aqui o reino de Judá. Então a gente pode fazer dessa forma. Aí se você não tiver, né, se você tiver disponível um bonequinho, pode fazer de várias formas. Ou até mesmo, além de garrafinhas, eu tenho aqui, trouxe aqui para exemplificar, com tampinhas, né, potinhos de iogurte. Então, da mesma forma, né, você pode dividido em cores, em modelinhos e representar os exércitos. O que eu esqueci de dizer aqui na questão dos sentimentos também, voltando um pouquinho atrás, a gente pode fazer também com os emotions prontos já, né? Que tem bastante no mercado, tem até para comprar pratinhos, né, de aniversário, pode ser utilizado, pode ser aqueles balões. Agora, se você não encontrar esses balões, ficar difícil, dá para desenhar também. Eu trouxe aqui um balãozinho e eu desenhei. Agora ficou um pouquinho fraco porque eu desenhei em casa, então acabou apagando um pouco a questão ali da cor, né? Mas dá para fazer da mesma forma. E dá para trabalhar com as crianças também, eles mesmos desenhando, também é uma sugestão que pode ser feito. Às vezes é também interessante colocar, eu acabei deixando um pouquinho aqui para ajudar de tampinhas que eu não tinha umas cores mais diferenciadas, mas a gente pode fazer um exército de Judá tão grande quanto, porque a Bíblia relata que o exército de Judá era grande também, né? Mas que Josafá também não queria uma guerra, né? Por isso que ele pediu socorro a Deus, ele não queria lutar, né? Ele queria paz. A outra coisa para lembrar, né? Que eu estava esquecendo aqui, na hora ali da profecia, que ele recebeu ali a profecia do Levita, a gente pode estar utilizando como recurso também, eu sempre falo, costumo indicar, a gente utilizar um cone, esse aqui é de papel alumínio, até deixei a última camada para não precisar encapar, e falar com mais ênfase, né? Sair dessa forma utilizando isso. Aí dá para utilizar ali na hora que o Levita profetiza, dá para utilizar ali na hora do louvor, quando eles vê, né, que um exército derrotou o outro, acabaram lutando entre si, que eles também louvaram, né? Ali na hora do louvor, que conta ali na lição bem certinho, louvem a Deus, o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então eles cantaram, a gente pode entoar junto também de uma forma mais enfática, através do... E agora, para fixar o conteúdo, eu elaborei um jogo de tabuleiro. A gente vai poder utilizar, então, as mesmas pecinhas, se você não tiver disponível ou não utilizar dessa forma para apresentar a história,
Mas a gente pode, né, você pode usar um peãozinho, deixa eu pegar aqui, e jogar um joguinho de tabuleiro para fixar aí o conteúdo, para utilizar ali na hora, se você não quiser utilizar da oficina criativa, de confeccionar ali como indicado da revista, confeccionar os instrumentais, a gente pode fazer dessa forma. Essa forma de fixação de perguntas, de respostas, eu acho bem que fixa bem na memória das crianças. Eles gostam desse jogo, desse entretenimento na finalização da nossa escola. Então, fiz assim. A gente pode utilizar um tabuleiro já pronto. Até peguei aqui um exemplo que tinha no joguinho, no livro do meu filho. Então, só com números, né? Do início ao fim. E eu também fiz um que é bem fácil de fazer. Você pode fazer mais elaborado, pode fazer, né, como você achar melhor. Mas eu fiz bem simples aqui, de início até o 13. Então, você pode, dessa forma, numerar o número de perguntas que você tem de acordo com o tempo que você tem disponível, como você sabe que é o andamento da sua turma, a quantidade de aluno, então isso tudo influencia, né? Então, você pode fazer de acordo com como achar melhor. Eu fiz dessa forma e utilizo, então, os peões como as pecinhas, né? Os próprios tampinhas de garrafa e também... aí você também pode fazer assim, ou individual, ou em grupos, como você achar melhor ali, novamente, com uma quantidade de aluno e tempo que você tem disponível. E da mesma forma, ali, de acordo com o tempo, você pode utilizar um dado, né, com até 6, então, o dado tradicional, ou com as bolinhas, ou confeccionado, ou pronto. Você pode fazer, não trouxe aqui, mas uma ideia também é fazer de roletinha. Você pode fazer de roleta, né? Bota um grampinho. Até vou botar no PDF um exemplo que eu já tenho para você ver. E aí você utiliza a quantidade de números que você acha necessário, né? Para andar mais rápido, para andar mais devagar o jogo. E aí eu elaborei uma série de perguntas, então fiz até 13. E entre as perguntas, eu fiz 1, 2, 3, 4. Volte ou fique sem jogar. Digamos assim, a número 1 é... Você não confia no Senhor, volte para o início. Ela está logo ali no início, né? Então, ele volta para o início. Aí tem que começar de novo. Você pediu ajuda ao Senhor e ele respondeu. Avance 2 casas. Essa seria a número 4. E aí, entre essas vai e vem, e você temeu, você obedeceu, então a gente vai fazendo perguntas sobre o tema mesmo, né? E eu vou deixar lá disponível também para o PDF para vocês terem acesso, ou vocês mesmos podem elaborar como achar melhor. É bem interessante, eu gosto, como eu falei no começo, eu gosto bastante, que é uma forma de fazer eles lembrar e eles prestarem atenção. A gente fala no começo já que vai ter um jogo no final, que eles têm que prestar atenção na história, que se eles quiserem, eles podem fazer perguntas. Então, eles já ficam bem atentos e bem dispostos para o final, para a gente finalizar dessa forma. Outra opção que eu já fiz também, baseado em sentimentos, em medos também, eu não trouxe aqui, mas é um bem fácil de fazer também, com material que você tem em casa, com garrafa PET, tipo um boliche. Então, no boliche ali, você pode colocar os medos, os tipos de medo que ele, né, tem. Eu vou bota marcado, ou eles mesmos podem escrever, ou você vai trazer pronto, como você achar melhor. E aí você coloca ali, e na bolinha que vai derrubar os pinos, você coloca Deus escrito assim, para representar que Deus derrota nossos medos, que nos ajuda a vencer e a derrubar os medos que nós temos, ou aqueles sentimentos ruins, de acordo com o que você queira trabalhar ali. Então, querido professor, essas seriam algumas ideias que eu trouxe para vocês poderem fazer com os alunos também de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Deus abençoe você, a sua classe e a sua família.